Good evening to everyone. Boa tarde, senhoras e senhores. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer conversar com vocês e fazer parte desse painel. Eu estou muito agradecida que o painel começou com uma observação relacionada ao papel da mídia nos nossos países, ao papel das operações das mídias, das empresas de mídia que não servem o direito das pessoas, as pessoas que não dão a verdade para as pessoas, empresas da mídia que não servem o direito da pessoa ou das pessoas de terem acesso à informação que seja útil e muitas vezes totalmente indispensável para todas essas pessoas. E fico muito feliz de participar no evento do qual se trata exatamente do direito das pessoas de saberem a verdade, conhecerem a verdade, terem acesso à ferramenta que é a verdade e se defenderem contra criminosos e práticas fraudulentas no processo de excesso de endividamento dos países, excesso de endividamento dos cidadãos, excesso de endividamento de populações inteiras para que algumas poucas pessoas, 3 famílias, 4 famílias na Grécia, 3 no Brasil, 4, poucas pessoas ao redor do mundo para ganharem sobre o sofrimento de muitos, sobre o sofrimento da maioria. Fazer uma auditoria das dívidas tem a ver com esse direito fundamental, o direito das pessoas conhecerem a verdade. E é por isso que em 2015 nós demos nomes a essa comissão de fazer a auditoria, um país da União Europeia, que nós demos o nome desse comitê, do Comitê da Verdade, para analisar a dívida da Grécia, porque é um comitê que trata da verdade, é um comitê sobre o direito das pessoas conhecerem a verdade e também é um comitê do direito das pessoas de se defenderem contra os crimes praticados contra eles. Vocês sabiam ou sabem quantos países na União Europeia estabeleceram comitês para fazerem uma auditoria das suas dívidas? Vocês sabem? Quem que pode adivinhar? Vamos lá, alguém chuta, ok? Só um senhor lá atrás. Foi a Grécia. Sim, foi o único comitê da verdade na União Europeia. Foi a Grécia. E vocês sabiam ou sabem se isso está estipulado na lei europeia? Quem sabe? Levanta a mão. Bem, deixe-me dizer. Bem, existe uma regulamentação número 472 de 2013. Então, é uma regulamentação que força as pessoas a trabalharem, que cada país que entrar num programa, um daqueles programas chamados a programas de recuperação, de salvamento, assim como aquele programa que foi imposto à Grécia, que destrói os países normalmente, todo país tem a obrigação de criar um comitê para fazer a auditoria da sua dívida, para saber exatamente quão endividado estava aquele país e saber o que causou aquele superendividamento e garantir que haja transparência e também prestação de contas para esse excesso de endividamento. Prestação de contas significa que as pessoas responsáveis vão prestar contas e ser punidos. E prestação de contas significa que os responsáveis vão ser levados à justiça. Prestação de contas também significa que os responsáveis têm que pagar os danos causados por eles. Então, vocês podem imaginar as razões pelas quais, mesmo que seja obrigatório na União Europeia para estabelecer esse tipo de comitê para fazer a auditoria das dívidas, nenhum desses comitês foi estabelecido em nenhum dos países que entrou no memorando de entendimento.
Então, o único comitê estabelecido, o grego, não foi estabelecido pelo governo, mas pelo parlamento grego. Bem, a resposta é simples para isso, porque a auditoria das dívidas mostra a verdade sobre quem está responsável pelo endividamento. A auditoria das dívidas mostra que aquelas pessoas que têm que pagar por isso são oficiais da União Europeia, são oficiais do governo da União Europeia, são banqueiros relacionados com o estabelecimento ou a organização da União Europeia, são representantes de interesses financeiros, políticos e econômicos, ajudando a União Europeia a se manter no lugar. O que eu diria é o seguinte, tendo essa regulamentação, por um lado, dizendo, sim, você tem que fazer auditoria da dívida, mas garantindo que nenhuma auditoria da dívida vai ser feita no solo da União Europeia, é apenas mais um instrumento fraudulento, é mais uma fraude contra as nossas populações, é mais uma mentira para as pessoas que são chamadas para pagarem uma dívida que não é delas, que não foi criada por elas. Agora, deixem-me passar compartilhar com vocês alguns fatos interessantes sobre a Grécia. A Grécia, ela foi selecionada em 2010 para se tornar o laboratório da União Europeia e do FMI. Então, aquele país e o povo pediram para eles para pagarem uma dívida que não foi criada para eles, mas para eles pagarem. Foi um laboratório de quanto que as pessoas conseguem aguentar, e é um laboratório que tem a ver não apenas com a Grécia, a União Europeia, mas também o mundo todo. Se trata do Brasil, se trata de qualquer país ao redor do mundo, porque o que eles tentaram fazer nos últimos 7 anos e meio é exatamente o que está sendo exportado, transplantado para outros países. Nós já tivemos 3 outros países nessa situação, Portugal, Chipre e um outro país. E agora está sendo exportado e transplantado para outros lugares além mar, inclusive o Brasil. Então, deixa eu passar alguns dos fatos mais importantes com você. Em 2010, os gregos, foi dito a eles que a economia estava afundando, que o país deles estava super endividado e que eles precisavam fazer sacrifícios, que haveria sacrifícios para que eles pudessem pagar a dívida do seu país. Ninguém falou para eles como a dívida havia sido criada. Eles foram difamados no mundo inteiro, pelo mundo inteiro, com fotos deles sendo preguiçosos e não querendo trabalhar, e que eles tinham criado essa dívida. E, de repente, o nosso país foi sujeitado a esse novo regime que ninguém conhecia. E, de repente, o país foi pedido ao nosso país para pagar os desembolsos, as dívidas, e o país teve que se submeter a medidas para que ele pudesse repagar a dívida, e os gregos foram apresentados a essa nova realidade na qual a mídia, ela bombardeava o povo grego todos os meses ou a cada 2 meses, dizendo o seguinte: se as medidas não forem aprovadas, se as novas medidas não forem aprovadas, o país vai à falência, porque os credores não vão dar o próximo desembolso. Isso foi terrorismo contra o povo grego, que não conseguia entender o que estava acontecendo, mas que sabia que eles não estavam vivendo acima das suas possibilidades, que eles, pessoalmente, cada cidadão, não havia gasto mais das
suas possibilidades e nem aquele tanto de dinheiro para causar tanta destruição. Então, em 2011, houve um movimento enorme dos cidadãos dizendo: não vamos pagar a dívida, a gente não deve a ninguém, a gente não vendeu nada, a gente não vai pagar. Então, um movimento gigantesco que foi confrontado com muita repressão pela polícia grega. Mas a partir desse movimento que o povo disse: nós vamos fazer a auditoria da dívida, nós vamos saber a verdade sobre a dívida e vamos nos recusar a pagar uma dívida que não é nossa. Então, agora estamos em 2015 agora. E o que descobrimos? Os fatos maiores e mais importantes que mostraram o que estava acontecendo com a greve, com o acordo, o memorando do acordo, o memorando. E então foi mostrado através desse comitê da verdade, com a participação dos cidadãos, um comitê sob o guarda-chuva do parlamento, mas com cidadãos internacionais, especialistas e ativistas nessa área. Mostrou-se que sim, a dívida que as pessoas estavam sendo pedidas a pagar não havia sido criada pelo povo grego. Mostrou-se que o país havia sido sujeitado a um mecanismo que nunca havia sido aprovado pelo povo grego, nem mesmo pelo parlamento, através da prática de um anexo em um acordo, a prática de um anexo de uma lei que havia sido ratificada em 2010, e o país basicamente estava entregando sua soberania e reconhecendo como credores novos organismos, como, por exemplo, o ISFF. Então, o ISFF é um mecanismo então que o FMI, a União Europeia, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu decidiram criar esse mecanismo para fingir que a Grécia devia dinheiro a um novo credor, a um novo... Então, isso, a ESF é apenas a criação da União Europeia com a cumplicidade do IMF, do FMI, que demandava da Grécia pagar a um novo credor dinheiro que nunca tinha sido devido pelo Estado a esse emprestador de dinheiro. Esse era dinheiro que estava representando os ganhos dos bancos, os bancos alemães, franceses, especialmente esses dois bancos privados. Esse era dinheiro que deveria ter sido pago por esses bancos, banco alemão e o banco francês. Bancos alemães e franceses. Por que eu estou gastando tempo com esse IESF? Porque o povo grego nunca soube disso, mas eles ouviram falar sobre isso na mídia, e você está tendo um ESF sendo criado no nível regional, e isso é a conta que... essa é o projeto de lei que não foi aprovado desde o ano passado, e eu vou dar meus abraços a Maria Lúcia, porque ela foi fundamental de prevenir a aprovação desse projeto de lei, porque quando ela evitou a aprovação desse projeto de lei, isso evitou que o seu país se tornasse uma vítima desse mesmo esquema do meu país, desde 2010, ok? A Maria Lúcia impediu isso. Então, criar mecanismos, instrumentos para sujeitar um povo a essa dívida tem sido um esporte favorito daquelas pessoas responsáveis por submeterem a Grécia a esse mecanismo da dívida. Eu vou falar de alguns desses mecanismos e alguns desses esquemas. Esquema número 2, depois do ESFF. Contanto que a Grécia não seja capaz de pedir um acordo, fazer um acordo em relação a reivindicações. Então, quando o memorando foi imposto para a Grécia em 2010,
Então, a dívida da Grécia, essa chamada dívida, ela passava de 300 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a Grécia tinha uma reivindicação, muito importante, em relação à reparação alemã. A reparação da Alemanha, eles deviam dinheiro à Grécia desde a Segunda Guerra Mundial. Essas reparações haviam sido calculadas em 2014, que era uma soma de mais ou menos de 278 a 348 bilhões de euros. Isso significava mais do que a dívida do país. Então, ela não foi calculada naquele momento, mas aquelas pessoas que tinham que pagar sabiam disso. E então nenhum acordo foi permitido. Então, desde 2010, nenhum governo grego ele avançou nessa reivindicação que está conectada a crimes horríveis cometidos contra a Grécia. E isso é mais uma prática fraudulenta. E ela não é a última. Então, demonstrou-se que em 2010, quem foram salvos não foi a economia grega, mas os bancos os bancos franceses e alemães em 2010 e os bancos privados gregos em 2012. Então, eles ganharam muito dinheiro, lucraram muito por não diminuírem a dívida quando a dívida ela estava insustentável e não poderia ser paga. Não apenas pelos padrões do Comitê da Verdade, mas também pelos padrões do FMI e também de acordo com documentos confidenciais, documentos secretos do FMI que nós revelamos. E também mostrou-se que todo esse dinheiro supostamente dado à Grécia desde 2010, todo esse dinheiro nunca foi para a Grécia. 92% dos bilhões e bilhões de euros, centenas de bilhões de euros, 92% foram diretamente para os credores. E isso é outro esquema fraudulento. Então, um fundo especial foi criado para privatizar as propriedades públicas e todos os bens públicos do nosso país. E nesse fundo você tinha a participação de pessoas que eram ou deveriam ter sido processados, assim como aconteceu em outro fundo criado, o Fundo de Estabilidade Helênica, também composto por pessoas que estavam envolvidas em casos criminosos e econômicos no passado. Então, o que esse fundo de privatização fez foi o seguinte: ele liquidou todas as propriedades públicas. Estamos falando sobre aeroportos, portos, as empresas de eletricidade, empresas de recursos hídricos, sítios arqueológicos, sítios históricos, minas de ouro, outras minas, campos ambientais e de proteção ambiental. Tudo foi promovido para ser liquidado a preços baixíssimos. Isso foi outro esquema, outro mecanismo para privar o nosso país de seus bens por preços baixíssimos e também garantir que algumas empresas, alguns jogadores principais na arena internacional iriam ganhar desse processo. Então, muitos arquivos criminosos foram abertos para que pudéssemos investigar esses casos. E também para garantirmos que ninguém prestasse contas. Leis especiais foram aprovadas no parlamento grego, dando imunidade aos responsáveis pelos danos causados ao Estado grego através dos procedimentos de privatização. E por último, mas não menos importante, o esquema fraudulento de falsificar as estatísticas gregas. Em 2010,
com a participação da União Europeia, com a participação do Eurostat, da agência Eurostat. As estatísticas gregas foram falsificadas para que elas pudessem mostrar que o país estava desesperado por empréstimos, que precisava de empréstimos, que eles precisavam assinar o memorando de entendimento. Então, o déficit da Grécia foi falsificado de forma fraudulenta de 6 a 8%. Ele foi aumentado de 6 para 8% e também por 28 bilhões de euros para garantir que o país precisasse realmente pegar empréstimos, realmente precisasse entrar nesse mecanismo de pagamento da dívida. Então, depois de falar para vocês sobre todos esses esquemas, o que eu realmente estou querendo descrever é uma operação criminosa. O que eu estou descrevendo para vocês é uma máfia. E essa máfia, ela mostrou seus dentes e ela mostrou a sua verdadeira cara em 2015, quando o povo grego disse não vamos nos sujeitar a esse regime, e quando a máfia saiu da sua toca e disse: ou você aceita ou você vai morrer, ou você aceita e diz sim, ou a gente vai liquidar tudo, ou você aceita isso, sim, ou nós vamos garantir que vocês não vão ter saúde, não vão ter comida, não vão ter remédios, não vão ter gasolina, vocês não vão ter nenhuma forma de sobrevivência. Essas foram as declarações oficiais da União Europeia e dos oficiais da União Europeia. Essas foram as declarações dos credores. Essas foram as declarações oficiais de oficiais criminosos, de agentes criminosos. E eu diria o seguinte: descrever para vocês a criminalidade econômica dessas operações de dívida, as fraudes, a corrupção, o fato de que agentes corruptos ainda não foram punidos nem processados, os danos da corrupção estão sendo jogados em cima do povo. Isso é apenas uma parte dessa criminalidade. Nós estamos falando de uma organização criminosa, de uma organização criminosa trabalhando contra o povo, uma operação que é feita ou está fazendo nada menos do que crimes contra a humanidade, porque eles estão exigindo que o povo entregue as suas vidas, eles estão exigindo que a democracia morra, eles estão exigindo que as famílias não tenham prosperidade, nem não tenham futuro, simplesmente para que esse sistema possa sobreviver e continuar a oprimir as pessoas e reinar também absoluto. Então a pergunta é: como é que nós respondemos? E na Grécia, nós estamos agora organizando uma batalha contra isso, para responder contra isso. É importante saber a verdade, é importante disseminar a verdade, é importante falar alto, falar abertamente sobre tudo que está acontecendo, mas também é importante se organizar, agir e reagir. É isso que os gregos têm feito, é isso que nós temos feito. A gente tomou uma iniciativa chamada Justiça para Todos, convidando as pessoas para intervirem e demandarem justiça nesses casos de fraudes gigantescas contra o Estado e contra o povo grego. Então, essa é uma associação do povo que nós criamos sob o nosso partido político. Estamos tomando uma iniciativa contra aquela propaganda falsificada feita pela mídia. E o que estamos tentando criar, eu estou aqui com uma pessoa muito importante na Grécia, um ator, um agente. O senhor Anastácio está aqui comigo e ele é uma das pessoas que tem liderado a luta, a batalha
para que possamos garantir que a verdade seja mostrada a todos e que a dignidade seja ganhada novamente pelo povo. E uma das formas que nós estamos tentando criar para isso, com a participação do Yamantis e com a participação de artistas, de intelectuais, de atores, atrizes, pessoas, alunos. Uma das coisas que estamos tentando criar é uma mídia independente para o people, pelo povo, que vai mostrar a verdade sobre o que de fato não foi contado para eles pela mídia grande, e nós chamamos isso de televisão pela liberdade.gr, e vai ficar disponível no dia 23 de janeiro. Eu espero que nós possamos projetar alguns dos momentos desse seminário naquele dia da inauguração da televisão, ok? And finally, E finalmente, algo mais que nós estamos fazendo no momento, que estamos convidando as pessoas a se organizarem, estamos convidando as pessoas para assumirem a responsabilidade por suas vidas, pelos seus futuros. Não estamos falando sobre partidos políticos tradicionais, não estamos falando sobre mecanismos tradicionais, não estamos falando sobre o que é basicamente uma coisa monótona, uma coisa muito tradicional, uma coisa que vai falhar para você pegar a sua dignidade de volta, a democracia de volta. A gente está falando sobre auto-organização dos povos, do povo, facilitado pelo nosso movimento, pela nossa iniciativa. Estamos convidando as pessoas a se auto-organizarem sobre uma plataforma eletrônica que nós organizamos. Ela tem um nome especial, .gr, na Grécia. Estamos convidando a população para criarem núcleos através dos quais eles vão lutar pela sua liberdade, pela verdade, e eles vão organizar ações. E eu vou concluir com esse comentário. Eu estava tendo uma reunião com alguns jovens do nosso movimento. E a discussão foi a seguinte: ideias e ações. E alguém disse, bem, grandes ações são baseadas em grandes ideias. E eu disse, sim, isso é verdade. Mas também grandes ideias podem surgir de grandes ações. Então eu acho que essa iniciativa e o que vocês têm feito aqui no Brasil e o que a Maria Lúcia está iniciando durante os últimos 17 anos é uma grande ação que já gerou muitas ideias, grandes ideias em todos nós e para todos nós. E, de forma reversa, eu realmente espero que o que estamos fazendo na Grécia e o exemplo que nós estamos tentando construir e a iniciativa que nós estamos tentando tomar, algumas baseadas em tentando coroar essas ideias. Queremos que essas ideias, espero que essas ideias criem as outras ações e outras ideias. Eu fiquei muito feliz ontem porque as nossas ações de termos uma discussão no Senado gerou a ideia de começarmos uma investigação em relação à transparência e à verdade nos casos de corrupção. E, de forma reversa, eu gostaria de dizer que essa iniciativa gerou em nós, os gregos, a ideia de expandirmos essa investigação
investigação no nível internacional, porque não é suficiente sabermos que há os papéis do Panamá, os documentos do Panamá, ou a lista Lagarde, ou a lista dos paraísos fiscais. Isso não é suficiente. Vamos decodificar essas informações, vamos ver quem realmente ganha de todas essas dívidas, com todas essas dívidas, quem realmente ganha com toda essa opressão, e vamos pegar as nossas vidas de volta para a gente, vamos pegar a justiça de volta para a gente e a nossa liberdade de volta para a gente. Muito obrigada. Thank you, Zoe, for your enlightened lecture.